A história da cidade de São Paulo surge no roteiro dos prédios mais antigos. É preciso caminhar pelas ruas com atenção para desvendar os mistérios da metrópole. Foram 4 anos de muito trabalho para que o sítio do Capão voltasse a exibir os contornos apagados pelo tempo. Na casa bandeirista do século XVIII, morou o padre Diogo Antônio Feijó, que foi regente do Império em 1835. Ele ficou aqui durante 14 anos. Depois, em 1911, foi a vez da abolicionista Anália Franco vir para cá. Ela transformou o lugar em uma instituição de caridade. Mais de 10 proprietários passaram por aqui. Histórias de vida acompanhadas pela evolução da arquitetura no Brasil. No trabalho de restauro do casarão, cada camada ia desvendando diferentes técnicas de construção. Taipa de pilão, pau a pique, adobe. Se pensar que ela é do final do século XVII e hoje nós estamos no século XXI, ela passou por diversas fases. É um testemunho da evolução da arquitetura em São Paulo. Restaurado o sítio do Capão, na zona leste de São Paulo, está pronto para contar essa história aos visitantes. Para a gente entender o significado dessas construções históricas pela cidade, vale seguir uma dica dos arquitetos: mudar a direção do olhar. O sítio do Capão é um bom exemplo. Basta a gente dar uma olhada para cima para perceber que ele resistiu bravamente a mais de 300 anos de uma intensa urbanização. Em uma das esquinas do bairro da Liberdade, 100 anos separam duas construções. Graças à obra de restauro, o Palacete Conde de Zarzedas, de 1893, se impõe com respeito ao edifício 9 de Julho, projeto de Rui Otaki, de 2006. Tombado pelo patrimônio histórico, o Castelinho abriga o Museu do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na centenária Casa Godinho, os clientes se deliciam com os famosos salgados, mas deixam passar batido algo mais. Você vem sempre aqui? Sim. Você já reparou o que tem em cima aqui da mercearia? Não. Posso te mostrar? Pode. Nesse corre-corre do dia a dia, nem reparamos que um prédio tão antigo está em bom estado de conservação. Mas o edifício Sampaio Moreira sempre esteve lá, na rua Líbero Badaró, no centro de São Paulo, desde 1924. É conhecido como o avô dos arranha-céus. Só foi superado em altura 5 anos depois pelo edifício Martinelli. Agora ele está sendo restaurado. E para todo esse trabalho de resgate da memória fazer mais sentido, é preciso olhar ao redor. E para conversar conosco sobre a preservação do patrimônio histórico na cidade de São Paulo, recebemos a visita do arquiteto Samuel Cruxin, autor do livro Uma Poética da História, uma obra de restauro. Samuel, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Eu que agradeço a participação. Mostrar aqui para a gente começar a conversar primeiramente o livro, né? A gente viu aí, né, que muitos prédios são tombados pelo patrimônio histórico, né? Mas isso nem sempre vem acompanhado de uma política para que esses prédios sejam de fato restaurados, né? Falta essa complementação além do tombamento? Essa é uma questão muito importante, né? Apenas tombar sem dar essas edificações um destino, né? Acaba amplificando a possível degradação desses mesmos edifícios. Esses que foram mostrados aí há pouco, tanto o sítio do Capão, quanto a casa, o Palacete, a Rua Conde de Sarzedas e o próprio prédio Sampaio Moreira, que nós desenvolvemos, todos eles, né, eram edificações e são edificações privadas. O prédio Sampaio Moreira agora passou ao Estado e tal. Mas quando você define um valor, quando o poder público define um valor, vamos tombar, né? Isto é importante, é fundamental que se compreenda que esse valor pode ser potencializado. O papel do projeto de arquitetura aí é fundamental. Ele pode mostrar, né, caminhos de amplificação desse valor, não apenas cultural, não é? Mas também em outras direções, inclusive econômico. Não é? Nós estamos vendo ali no telão e também, enquanto a gente está conversando, tem algumas imagens que são imagens do livro. Agora, quando a gente fala de preservação do patrimônio histórico, invariavelmente a gente se remete ao passado, mas tem também uma referência ao futuro, na medida em que essas preservações podem ser marcos urbanísticos da cidade, digamos assim. Fundamentalmente se destina ao futuro, né? Você pega essa fábrica que foi mostrada aí, por exemplo, que estava
praticamente arruinado e hoje é um núcleo importantíssimo na cidade de Jacareí, fábrica Santa Helena, antiga fábrica de tapetes. A gente tem procurado mostrar muito nos projetos que a preservação tanto de edificações quanto de núcleos históricos, na verdade, ela pode ser pensada como uma indutora, né, como indutora do desenvolvimento, indutora de novos empreendimentos que aconteçam a partir daquele núcleo de valor. Essa é uma compreensão nova, é uma compreensão importante, né, e que abre caminho para investimentos nessa área. Agora, frequentemente, principalmente por aqueles prédios públicos que são históricos, a gente vê reclamação dos funcionários que ali estão, dizendo, olha, esse prédio não é adequado ao trabalho que a gente faz hoje, não dá, por exemplo, para passar fiação de internet, algo tão fundamental no trabalho de qualquer pessoa hoje em dia. Como fazer para adequar esses prédios à nova realidade, né? Muitas vezes, e tem exemplos que a gente mostra aí, que além da preservação do espaço, você faz uma intervenção para manter esse prédio funcional aos dias de hoje. Aliás, numa metrópole como São Paulo, isso é uma questão importantíssima. Você vê, os prédios construídos nos anos 20, nos anos 30, nos anos 50, nos anos 70, hoje já estão bastante comprometidos do ponto de vista da sua operacionalidade. Então, a infraestrutura, que é o que você se referiu, é um elemento central da preservação, elementos de segurança e de operação para o trabalho, né? Como você reintroduzir esses edifícios na contemporaneidade, de modo que eles possam se tornar operativos novamente. Nós fizemos agora, estamos terminando no centro de São Paulo, várias edificações, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública, o próprio prédio Sampaio Moreira, né, onde tanto os espaços quanto a infraestrutura estão sendo renovados nessa direção. Samuel, muito obrigado aqui pela sua presença no Jornal da Cultura. Eu que agradeço a participação. Com carga tributária digna de potência mundial, o Brasil tropeça nos próprios impostos para continuar crescendo. A carga tributária de um país é, por definição, a relação entre a arrecadação de impostos e o PIB nacional. No Brasil, nos últimos anos, essa proporção tem sido de cerca de 35%. É um patamar equivalente ao de países desenvolvidos como Reino Unido e Alemanha e 67% maior que a média dos países da América Latina. Mas nem sempre foi assim. Na década de 50, a carga tributária brasileira respondia por 16,1% do PIB. O primeiro grande salto para 25% aconteceu na década de 60, com a reforma do sistema de impostos. E em 1988, a Constituição definiu novas atribuições aos governos federal, estadual e municipal, e a carga tributária seguiu aumentando. Entre as consequências para a economia brasileira, os especialistas apontam a perda de competitividade das empresas. E quem paga o preço é o cidadão comum. A indústria pode ser coletora de impostos. O imposto que ela coleta, ela joga no preço dos seus produtos, porque ela tem que fazer isso. Um exemplo de como a carga tributária pesa no nosso bolso está aqui no supermercado. Quando compramos alimentos, os impostos respondem por cerca de 30% do preço que pagamos. Ou seja, de cada R$100 gastos nas compras, 30 vão para os governos. Para resolver o problema, o governo teria que mudar de estratégia. A fim de que o governo não necessite de uma carga tão elevada para manter a sua máquina, que se mostra uma máquina ineficaz para a questão fundamental, que é o benefício da sociedade. E a carga tributária poderia perfeitamente ser baixada para uns 30% em vez de 35%, porque o Brasil tem uma particularidade que os outros países não têm, que ele paga 5% a 6% a 7% do PIB, do Produto Interno Bruto, dessa carga tributária, com juros. Os outros países pagam cerca de apenas 1%. Então, dos 35% que os governos recebem, 5% são para jogar praticamente fora. Para as atividades deles sobram 30%. Em instantes, embaixador brasileiro tenta interferir em favor dos torcedores corintianos presos na Bolívia. E mais, em um ano, Biblioteca São Paulo recebe mais de 300 mil visitantes.